Fala, rapaz, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje eu estou aqui de novo com o Jorge Valpasso, mas para falar de um jogo bem diferente do que a gente falou a última vez. Vamos falar sobre o jogo dos Magos Lacunares da Torre Púrpura. Falei certo? Perfeito. Perfeito, beleza. É um nome gigante, mas perfeito. Não, mas deu certo. Jorge, e aí, cara? Boa noite. Seja bem-vindo de novo ao podcast. Na verdade, a gente tá no mesmo dia gravando dois episódios, mas pra galera que tá vendo depois são 2 dias diferentes. Então, e aí, cara? Como é que você está sendo um mago lacunar da Torre Púrpura? Que eu gostei desse nome, cara. É um nome grande, mas ele funciona. Gostei, cara. Show. Eu tô super feliz. Tô aqui como um dos arquimagos que tá um dos 9 andares ocultos da Torre Púrpura, fazendo aqui o meu encantamento para conseguir gravar esse podcast conectando Mestre Pedroca. Coisa linda, coisa linda. Cara, então, vamos lá. Esse jogo, Magos Lacunares, é sobre magos, correto? Correto. Tá. Qual é a do jogo? Qual é a história por trás do jogo? Então, tem um mundo de fantasia chamado Condado Noctempluft, que tem esse nome, que é um nome bem divertido, já para colocar os jogadores no clima do jogo. Quando você estiver lendo Magos Lacunares ou acessando lá o site do financiamento coletivo, você vai notar que até esteticamente é uma proposta de fantasia com uma leitura meio de fantasia infantil, livros para crianças, algo no sentido. Ele tem uma cara de fantasia infanto-juvenil, assim, bem forte. E bem forte mesmo. Isso está presente, inclusive, nos conceitos do jogo, né? Torre Púrpura, o Condado Noctempluft, as regiões. O que acontece? No Condado, a magia, ela emana de uma forma super intensa. Animais falantes, robôs feitos com gambiarra, né, que são os gambiotrecos que são animados magicamente. Gambiotrecos é um nome muito bom, cara, é muito bom. Deveria ser um hino de brasilidade, cara, Gambiotreco. Gambiotreco é porque, assim, né, a gente vê tanto, né, sei lá, o steampunk, ter lá os autômatos e tal, só que, gente, a gente tá no Brasil, vamos colocar gambiologia em ação, as gambiarras e tal, então tem os gambiotrecos. Tem as montanhas da Serra Escorrega, elas ficam subindo e descendo, elas não são fixas, então é uma espécie de... fica fazendo umas ondas e tal. Então é um cenário, que o cenário é todo muito vivo. E é bem mágico, e essa magia ela tá dispersa em tudo quanto é lugar. O mundo, ele não é fixo. Ele tá o tempo todo se alterando. Sendo que os humanos, eles são aqueles que menos têm magia ali, tirando as crianças. As crianças no Condado de Noctempluft, algumas delas conseguem, elas despertam um dom, que é um dom de alterar o fluxo do tempo e do espaço. A magia em Noctempluft é chamada de fluxo. Então, no lugar, quando você dá uma topada, você faz um xingamento, lá em Noctempluft você fala: pelo antifluxo, por que eu dei uma topada? E eles usam essa palavra fluxo de uma forma super comum. Algumas crianças, no meio das suas brincadeiras, ou quando estão indo para sua escola normal, ou ajudando seus pais, ou brincando com alguém, por exemplo, tá tendo uma brincadeira de pique, uma criança chega e dá um salto para tentar pular por sobre um obstáculo qualquer, ele dá um salto e começa a voar, e nunca voou ali. E ela descobriu que tem um dom de utilizar a magia, ela manifestou ali, fez uma conjuração do extrafluxo. Tá. E aí o que seus pais fazem? Olha, você tem um determinado dom, e a gente tem uma escola de magia, que é a Torre Púrpura. A Torre Púrpura é uma escola de magia que subverte um pouco, faz uma brincadeira com o conceito de Torre do Mago. Normalmente a gente pensa em RPG, quando você chega lá nos seus altos níveis, né, de mago e tal, que você vai ser uma pessoa isolada, que vai ter um conhecimento e vai ficar na sua torre. Sim. Que até se brinca, né, que a academia tem a sua torre do conhecimento isolada e tal. Como Magos Lacunares da Torre Púrpura é um RPG sobre aprendizado, e um aprendizado por meio de fantasia e magia, a Torre do Conhecimento Mágico, a Torre de Magia, ela é uma escola. E os conhecimentos em torno da magia não são para os magos e para a própria torre. É para resolver os problemas do Condado de Noctempluft.
Sendo que os adultos, a maior parte dos adultos, não usa magia. Por quê? Porque a magia ela é diretamente relacionada com a sua abertura para aprender, para arriscar, um comportamento que tipicamente é infantil, e conforme a gente vai crescendo, vai tendo maturidade, vão cortando as asas das crianças, né? Vão colocando em caixinhas e etc. Por isso que quando se cresce, vai se perdendo a magia. E por essas crianças serem os potenciais magos, eles são os magos aprendizes, eles têm aula com os mestres lacunares, que são adultos que mantêm a magia. E aí tem uma das coisas bonitas no design do jogo, né, e do lore, é que tem uma das formas de você manter a magia quando fica adulto é quando você não guarda só pra si, é quando você vira um professor e ensina os demais. Cara, e isso... Deixa eu fazer um parênteses que isso é muito coisa de professor, cara. Porque todo professor, todo bom professor tem uma criança muito forte dentro de si, cara. E isso é uma das coisas mais... E isso é uma das coisas muito legais, né? Porque o Magos Lacunares tem uma campanha, né? E você tem seus pontos de experiência que você vai adquirindo, sendo que tem um medidor que é um medidor de maturidade. Quando você chega no máximo da maturidade, você vai sair da Torre Púrpura. E aí você pode virar um professor, ou você perde a magia, ou você pode continuar como um mago, e aí uma coisa legal no lore, que é você ser um mago saindo de Noctem Pluft é sempre estar disposto a aprender e a sempre aprender mais. Então, se você sai formado da Torre Púrpura e quer manter a magia e não quer virar um professor, você tem que sair de Noctem Pluft. E aí o que acontece? Sim. Quando você termina uma campanha de Magos Lacunares, você já tem um background completo para fazer um spellcaster qualquer em D&D Quinta Edição, por exemplo. É verdade. Tu já sai com background tipo personagem completo. Exatamente, você já conhece ele perfeitamente. Aí você faz um crossplay e joga outro jogo que você quiser. Você vai jogar um Tormenta, vai jogar um D&D, vai jogar um Pathfinder, vai jogar o que você achar melhor. Para você saindo da Torre Púrpura. Você já tem até um cenário ali todo pronto, dizer quando você cresceu e como foi e tal. Então, fechando a questão do lore, é que no lugar de ser um cenário de fantasia, assim, de certa forma mais sério e tal, pense em animações mais co-art, sabe? Steven Universe, Hora de Aventura, algo nesse sentido, para ter algum tipo de referência de coisas que podem acontecer. E essas são as referências que a Priscila e eu escrevemos, né, no jogo e utilizamos. A Priscila é a coautora, ela escreveu comigo o Magos Lacunares, e ela agora, né, esse ano entrou no Lampião. Ela é um membro novo do Lampião. O Lampião tinha 4 pessoas, agora tem 6, com a entrada da Priscila e do Luiz Oliveira. E é isso. Que legal, cara, que legal. E tem uma coisa que me chamou bastante atenção no jogo, que é essa questão dos magos, dos mestres lacunares. Então, assim, uma coisa que pelo menos pelo financiamento deixa claro, pelo menos, é que ele tem a ideia de que os 5 mestres dessa torre apresentam tarefas diferentes a serem cumpridas, tipo estilos de jogo. É tipo isso? Isso. O mestre de jogo, no Magos Lacunares, ele vai escolher um mestre, que é um professor de magia, e quando ele escolhe esse mestre, ele vai ter regras específicas para cada mestre, que mudam as mecânicas do jogo e que são adequadas para uma determinada temática. Então, por exemplo, vou fazer uma tarefa, que é uma tarefa que vai ter alguma espécie de desafio, alguma provação física, ou talvez até um determinado combate, por assim dizer. Tá. Então, o mestre que é adequado para essa proposta é o Nanfim Rocha, que ele é um mestre do domínio chamado Antifluxo. E as mecânicas que ele tem priorizam esse tipo de experiência. Tem um outro mestre, que é o que o pessoal mais gostado até agora, que é o Finiel, que não se sabe exatamente a identidade dele, você não sabe se é o Finiel, se é a Finiel, se é Finiel apenas, ele é uma incógnita no jogo. O Finiel, ele é do mistério e do terror, então se tem ali fantasmas ou monstros, você vai utilizar o Finiel. Tem um mestre que é para jogo de intrigas e romance e até ilusões, um jogo mais político, por assim dizer, que é o Alternil do Sarro.
que ele é o mestre do Ambifluxo. Então cada mestre muda a experiência do jogo, né? Muda a jogabilidade, o gameplay, e é legal porque no Magos Lacunares, o mestre de jogo tem que interpretar o mestre lacunar. Isso o mestre do jogo interpreta o mestre lacunar, saquei. Exatamente. Então, vai ter meio que tem uma fichazinha de cada mestre e dizendo os trejeitos e como é que ele narra. E a sua descrição do mundo tem que seguir a descrição do mestre lacunar. Interessante isso, interessante. Isso é muito legal porque gera um desafio, né? Porque, o meu estilo de jogo é de não descrever tudo, mínimos detalhes. Beleza, você tá mestrando com a mestra Kelkessia, a Kelkessia é aquela descrição tolkieniana, sabe? Da grama que está mexendo, blá 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 blá. Tem que se adequar àquilo ali. E por que o mestre ele tem que interpretar um personagem? Porque uma das coisas legais, assim, que é a proposta do Magos Lacunares, sabe aquele desenho, Caverna do Dragão? O Dungeons & Dragons, todo mundo clássico, deve conhecer, o clássico, que no início do episódio chegava o mestre dos magos e dava ali uma tarefa e sumia. E se as crianças morrerem, dane-se, ele aparece no final do episódio. Sim. O Magos Lacunares, ele faz uma brincadeira com isso. O mestre Lacunar, ele dá a tarefa e ele vai acompanhando os alunos com a pranchetinha ali para avaliar e tal. A tarefa, que é uma tarefa de campo, ou dentro da torre, é uma atividade de avaliação. É a ideia. Legal. O mestre vai estar junto. E por que o mestre de jogo interpreta o mestre lacunar? Porque ele, quando está descrevendo, ele está literalmente sendo alguém que está ali falando, olha, tá vendo aquela árvore ali é uma árvore venenosa e tal. E aí se for um determinado mestre vai falar de um jeito, se for um outro mestre vai falar de outro. Então, existe o próprio jogo da narração, de como que a narração precisa funcionar. Porque ela é dentro do jogo. Exatamente. Tá. E se você seguir o jeito de mestrar de um determinado mestre lacunar, você, além de estar imprimindo uma experiência específica, tem ali algumas mecânicas e alguns pontos que, entre aspas, recompensam o mestre. É uma coisa que o jogo tem também. É bem divertido isso. Que legal. Cara, e como que é a mecânica do jogo? Tipo, rola-se dado, usa-se cartas, fichas de avaliação, como é que funciona? Então, o jogo, como ele tem ali a meta de pegar crianças a partir de 5 e 6 anos, ele não tem mecânicas super complexas, ele mistura duas... ele tem a questão aleatória, que é a rolagem de dados, tá? Tá. Sendo que, além disso, tem um gerenciamento de recursos. Você tem 5 pontos de energia. Esses 5 pontos podem ser colocados em cima da ficha de personagem com marcadores, feijões, tokens, o que for. E quando você fizer uma determinada ação, conjuração, você vai investir esses pontos de energia. Sendo que esses pontos de energia, quando eles acabarem, se esgotarem, você perde uma rodada para que eles regressem para o centro da ficha, para o seu ano, que é meio que um momento de você ter um fôlego. Agora você pode, em determinadas rolagens de dados, efetivamente perder, se ferir ou ficar triste, algo assim, e você tem que ficar mais tempo, né? Pra galera que tá acompanhando, que joga D&D, por exemplo, tem que fazer um, aspas, descanso longo para recuperar esse ponto de energia. Os pontos de energia, que eles são utilizados em cada jogada que você fizer, cada ação sua, eles, ao mesmo tempo que colocam um pensamento estratégico, que criança pode pegar, mas o adulto que gosta mais do game, do jogo... O game do jogo mesmo, ele vai pegar mais rápido. Além dele pegar mais rápido, é um ponto que o jogador veterano, um cara que gosta do game, todos os feedbacks dos playtests estão em cima disso, da economia de recursos. Por quê? Que você pode planejar quanto de energia que você vai utilizar para fazer uma determinada energia, para você guardar tanto de energia para na próxima ação você fazer um combo e você usar a energia para ajudar um outro. Interessante. Isso, para quem gosta do game mesmo, vai gostar disso, porque se você gosta de um pensamento estratégico, você consegue planejar muito e você vai ter boas recompensas para isso. Você que gosta de pensar, tem matemática e tal, o que você acha, onde você vai ter mais chances, quais são os recursos que você vai utilizar, quanto de energia, tem isso dentro do Magos Lacunares. Bem legal.
Maneiro, que maneiro. E assim, bom, é um jogo sobre magos, então ele é um jogo sobre conjuração. Como que se conjura magias nesse jogo? Aí eu tenho de dar vez a voz para Priscila Souza. Ela é professora de língua portuguesa e o sistema de magia e muitos elementos em torno do conceito tem muito a ver com uma proposta que ela colocou, que é a seguinte. O Mago Lacunares, ele brinca com a proposta da conjuração se utilizar palavras mágicas. Uhum. Sendo que no lore do jogo e tal, a magia lacunar é um tipo de magia diferente porque eu faço um determinado gesto e eu abro espaço no fluxo do tempo e do espaço. Tá. O tempo todo para, fica tudo em preto e branco, fica tudo cinza, aliás, tudo congelado. E que eu falar, a frase imediata que eu falar, vai alterar o fluxo do tempo. Sendo que na nossa língua, né, aqui na língua portuguesa, se a gente pensar em orações coordenadas, existem 5 formas de você as completar num período, que é as orações coordenadas adversativas, as explicativas, as conclusivas, as alternativas e as aditivas. Que é, por exemplo, as aditivas. Eu fui ao mercado e comprei um saco de feijão. Esse Sim. E está colocando ali uma conjunção, estou somando algo, que é a aditiva. Aí se você utilizar o mais, porém, todavia, contudo, você está colocando uma adversativa e tal, e por aí vai. Essas 5 formas que nós temos de complementar de uma forma coordenada e não de uma forma subordinada um período é a base do sistema de magia de Magos Lacunares. Existem 5 domínios. Tá. Os 5 domínios de magia, cada um deles representa uma forma de você dar um complemento de um determinado período. E a brincadeira de usar o termo fluxo, período, é justamente para isso. Para você, na verdade, é um jogo, que é um jogo de contação de histórias, que quando você conjura, diferente de quando você faz uma ação, você sequestra o direito narrativo do mestre e termina a frase que ele começou a falar. Então, então você, jogador, de fato, tem que fazer a oração subordinada correta. A coordenada. A coordenada, meu Deus do céu. Língua portuguesa, supletivo. Não, super tranquilo. Pode parecer difícil, mas não é. É o seguinte, o mestre fala que tá caindo uma avalanche em cima de você. Tá, beleza. Quando ele fala isso, você faz um gesto lá com tipo, o jogador vai ter que pagar mico, vai ter que fazer um gesto, que é combinado no início da campanha, ele vai se levantar, vai fazer um gesto e tal. Ontem eu tava no evento, a galera pirou nisso, fez altas coisas loucas, foi muito legal. Uhum. Quando o jogador faz um gesto lacunar, o mestre toma um comando, é tipo um flag, pra ele parar de falar. Que é tipo, vocês estão passando e tá caindo uma avalanche, pedras, rochas estão caindo sobre vocês. O jogador levanta, estica o braço para cima, é o gesto dele, o narrador para. Aí o jogador investe a energia, faz uma rolagem de dados. Se ele tiver um determinado resultado, que ele é bem sucedido, ele vai investir magia em um dos 5 domínios. Por exemplo, ele pode investir no extrafluxo, que é aumentar algo, e aí ele vai complementar a frase assim: e nós aumentamos a nossa velocidade e saímos correndo e não fomos atingidos. Genial! Tá, então ele realmente sequestra a narração utilizando um tipo específico de frase. Exato, que se a gente pensar, fazer uma comparação lá com outro RPG, ele fez um haste, né? Ele aumentou a velocidade dele e tal. Seria esse o efeito da conjuração. Ele conjurou um haste ali. Só que, na verdade, ele usou o extrafluxo. Agora, se ele, por exemplo, entrar numa piração, muita gente vai jogar o Magos Lacunares, e quando eu falo que é um mundo de magia, que tem animais que voam, já pensa no bisão voador e pensa em Avatar, a lenda de Aang e tal. E o jogador já ativou a mesa que o pessoal fez apenas dobradores. Os Magos Lacunares são dobradores e tal, etc. Aí tá caindo a mesma cena, tá caindo ali várias pedras e tal. O cara fez um mago que é baseado numa dobra de pedra e ele usa o antifluxo. As pedras estão rolando, caindo sobre você, mas eu,
como um dobrador de pedra, fiz com que elas voltassem. Fiz o sentido oposto. Então, eu fiz com que a avalanche regressasse ao seu ponto de origem. Aí usou um outro domínio da magia lacunar, que é para usar a adversativa. Caraca, né? Que genial. Que genial. Então você tem um leque muito amplo de possibilidades que você vai ter que decidir no contexto. E essa é o grande desafio pro jogador tradicional que joga com Spellcaster. Por quê? Memorizou a magia, tem ali os slots e tal, etc. Eu sei como vou usar. No Magos Lacunares, a magia é algo emergente. Sim. É de acordo com o contexto. Você não decora nada antes. É muito legal. De acordo com o que acontece, você é obrigado a reagir. E aí você vai ter que... Inclusive, você fisicamente vai ter que reagir. Exatamente. Legal. Caramba, cara. Que sensacional. Mas assim, não é sucesso automático. Tem a rolagem de dados. Claro, tem o fator aleatório, né? É importante ressaltar isso, porque às vezes eu converso sobre os jogos lá do Lampião, que tem uma pegada assim, mais narrativa, e que as pessoas acham que é aquele jogo do polícia ladrão, né? Que eu acertei, não, mas eu esquivei. Não, Sim. Existem mecânicas, não é... A gente está fazendo aqui algumas elucubrações, a gente está dando exemplos, mas você pode falhar, tem os problemas, que é um sucesso com custo, não é puramente... Não é uma coisa... Não é fala e acontece, né? Exatamente. Uhum. Cara, sensacional. E ele tá em financiamento coletivo, correto? Pois é, a gente já passou dos 50%, eu tô super feliz. Caramba, cara, é verdade. É um jogo mega de nicho. Assim, Priscila, eu, a editora Char, que inclusive eu tenho de falar um pouquinho da editora Char, que não é apenas o Jabá, porque eles abraçaram o projeto de uma forma tão bonita. E eles estão com uma proposta super nova, uma editora nova no mercado, que tem toda uma pauta de diversidade, de inclusão, e eles são fantásticos. Então, um beijo ao Max e à Estela, e todo o conjunto, né, todo mundo que está envolvido no Magos Lacunares, dedicou um grande amor. O Diego, que já é do Lampião, o Lud Magroski, que é o ilustrador, que está fazendo um trabalho excelente, e eu e Priscila, a gente virou e falou assim, olha, esse jogo é um jogo diferentão. A gente vai fazer uma campanha de 60 dias. A gente fez de tudo para colocar uma meta baixa e tal, tá? R$5.500. Mas o que a gente pensou? Olha, a gente vai fazer de tudo para bater, mas a gente vai fechar o primeiro mês ali nos 20%, 30%, que é mais no finalzinho, né? Que a galera corre atrás. A gente tá aí com 2 para 3 semanas já com 50%. É um jogo que é mega de nicho, super específico. É difícil de ter um family friend, assim, no Brasil é muito difícil. Um jogo que está na proposta de jogo que não tem letalidade, os maguinhos não morrem porque os mestres acodem, ajudam eles se eles estiverem em alguma situação difícil, e a galera gosta às vezes de mais combate, um jogo mais narrativista, mais lúdico, e a gente está super surpreso com essa adesão, gente, a gente está super radiante, a gente está super feliz com. Cara, não, e assim, realmente parabéns, porque, cara, 57% ainda tem 44 dias, ou seja, tem muita meta extra pra poder bater, hein? Tem que pensar nisso, cara. Agora tem que pensar em meta extra, Meta extra, porque, sei lá, eu sou uma pessoa morando antes da hora, mas essa partida inicial foi tão incrível que a gente fica assim, caramba, vai bater, então vamos pensar nas metas extras e vamos nessa. É verdade. Cara, então, bom, pra quem quer conhecer, eu tô colocando o link aqui no chat, também tô colocando no descritivo do vídeo e no descritivo do podcast, então a galera pode ficar aí tranquila que é só procurar, mas também é bem fácil, né? catarse.me/Torre Púrpura, tudo junto. E tem bastante coisa que vai sair da, tipo, editora Char, eu sei de algumas coisinhas. E a gente vai falar sobre isso em breve também. Mas, Jorge, cara, obrigado por ter topado vir aí falar sobre esse jogo. Acho que ele é um jogo maravilhoso pra gente ter em sala de aula, mas também é um jogo maravilhoso pra gente ter em casa pra jogar com as pessoas legais à nossa volta. Porque acho que ele é um jogo que trabalha o lúdico de outro jeito, né? Ele é um lúdico, talvez ele funciona no divertimento de todo mundo, né? Acho que essa é um pouco dessa vibe, né? É uma coisa que a gente costuma falar, é que Magos Lacunares é para crianças de todas as idades. Mesmo que você ache que não é criança, se você estiver jogando, você vai descobrir. É verdade. Então, pô, fica o convite aí pra galera conhecer. E é isso aí, Jorge. Queres dar mais algum jabá de mais alguma coisa? Uma mensagem final aí? Como é que é? Primeiro, super obrigado aí por esse espaço e tal. Pedir para vocês acompanharem o Lampião Game Studio. A gente tem diferentes redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, essas coisas da internet todo mundo já sabe.
tem YouTube também, tem um monte de coisa. Agradeço aí pelo espaço e queria aproveitar esse finalzinho também, porque para aproveitar e falar para o pessoal que joga RPG conhecer o trabalho dos autores independentes aqui do Brasil. O Mestre Pedroca sempre abre espaço para a galera que está desenvolvendo jogos, que está entrando na cena, e eu não sou, sabe, um cara do campeão, eu sou apenas um cara que tento fazer o possível para que a cena toda seja impulsionada. Então sempre estou divulgando. Se vocês quiserem me seguir, eu sou Valpaco Jorge em todas as redes sociais. Então sempre estou divulgando os projetos que estão ou em financiamento coletivo, ou estão em Dungeons, ou estão publicados por alguma editora, porque a gente está num momento muito legal para RPG. Em outros papos que eu ouço do podcast do Mestre Pedroca, a galera fala muito isso. A gente sim está num momento de crise econômica, mas para a gente pensar no RPG no Brasil está um momento muito legal, e sim, tem muita gente boa de todas as regiões do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, Sudeste, que está com trabalhos incríveis, e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, não apenas no campeão, mas em toda a cena, porque quando a gente trabalha junto, como eu aprendi na Torre Púrpura, a gente cresce mais forte e mais feliz. É isso. Pô, é exatamente isso, cara. Valeuzão, obrigado. Acho que justamente isso. Acho que esses trabalhos todos mostram que a cena de tipo RPG independente, ela é forte e ela sustenta um pedaço considerável do mercado e também um pedaço considerável das mesas de jogo. Acho que isso é uma coisa importante, né? Muita gente que entra no hobby, às vezes entra por um RPG independente porque ele é mais acessível, e essa é uma pessoa que faz também o mercado ciclar, porque talvez vá até para títulos grandes, mas também vai voltar para os RPGs indies. Então fica um convite para poder conhecer outras coisas. Aqui no podcast eu tento trazer bastante gente para poder falar sobre os seus jogos, e fico bem contente que você topou, cara, participar. E você tá com duas coisas bem diferentes lançadas, né, recentemente. Uma pra lançar, né, que é o Magos, e uma já lançada, que é os Ceifadores. Mas que acho que, de certa forma, em algum nível, dialogam um pouco um com o outro, né? Talvez um seja sobre o duelo da vida e da morte, o outro é sobre a essência da vida e de estar em volta com as outras pessoas, né? Então, talvez você atingiu um ponto, mas um ponto, assim, que é o real coração, e é exatamente isso. Você conseguiu me ler de um jeito muito... Fiquei com medo de você agora. Oh, meu Deus. Mas é exatamente isso. Você platinou o jogo. Valeu, brother. Mas é isso mesmo. A gente tem que ver a obra além da mesa de jogo. Volto a falar sobre isso e vou advogar isso daqui. Vejam a obra além da mesa de jogo, guys. Ela é muito mais complexa que isso. Mas é isso, cara. Obrigado. Vou fechar então o podcast, senão a gente vai ficar aqui eternamente batendo papo, porque o papo tá muito bom, mas a galera tem que fazer outras coisas. Terminar de lavar a louça, sei lá, o que o pessoal tá fazendo por aí. Então, muito obrigado. Pra quem não conhece, esse é o podcast do Mestre Pedroca. Tem várias redes sociais, só procurar /Mestre Pedroca, YouTube e também no seu agregador de podcast, beleza? É isso aí. É muito nóis. É very much we. E até a próxima. Valeu, Jorge. Valeu!